Santo, amém? Nós precisamos sentir o vento. E o vento do Espírito é esse agora. O vento do Espírito é a igreja que ora. O vento do Espírito é a igreja que tem as suas conquistas dentro do quarto de joelhos. O vento agora é de uma igreja que prefere orar do que conversar, de que prefere orar do que discutir, de que prefere orar do que ser maledicente. O vento é que o Espírito Santo quer nos ensinar a orar como convém, amém? Que Jesus deixou dicas sobre oração e que o Espírito Santo está presente no meio da igreja para nos levar a orar pelas coisas que o Pai quer, amém? Amém. Vocês imaginam como foi a ação de Satanás na semana de oração que se passou? Onde é que uma estação de água há de se pegar fogo, incendiar, uma cidade ficar sem água? Gente, a investida de Satanás é muito grande, vocês não podem imaginar. Quando a gente está adorando a Jesus como igreja, o diabo corre de perto. Ele não gosta de ver Jesus sendo adorado. Ele sai de perto. Eu estava aqui adorando, é um ambiente de plena luz. Mas quando a igreja ora, o diabo morre de medo, porque sabe que na oração dos santos a mão de Deus vai se mover e vai destruir as obras das trevas, amém? Então nós teremos uma semana de oração que começa amanhã, amém? Quantos se lembravam dessa semana de oração que começa amanhã? Ok. A semana de oração não é assim, a mesma semana todo mês, não é assim. É uma semana naquele mês. Então ela pode ficar bem juntinha, como ficou agora, né? Uma semana de oração, uma semana normal, outra semana de oração, mas em meses diferentes. Então, a partir de amanhã nós teremos a nossa semana de oração do mês de abril. E amados, é guerra. É guerra. Oração é prazer, porque estamos conversando com o nosso Pai. E oração é batalha. É luta espiritual. Há coisas para acontecer na sua vida e há coisas para acontecer na sua casa que estão aqui em cima de você, como um bolsão de graça. E a oração vai perfurar isso, e essa graça vai se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém? Mas a única coisa que pode perfurar esse bolsão e essa graça ser derramada sobre você é a intercessão, é a oração. Então nós, pastores, desde o ano passado, entendemos que esse ano de 2019, nós mesmo como pastores, precisávamos nos exercitar na oração, junto com os nossos irmãos cooperadores que estiveram aqui à frente, e juntos com toda a igreja, conquistar esse espaço, conquistar esse território da oração, conquistar experiências vivenciadas no canto de joelho, no ponto do ônibus, orando dentro do carro, nos nossos encontros. E daí nós destacamos essa semana para esse exercício da oração. Então nós conclamamos toda a igreja que essa semana que vem nosso foco principal seja a oração e a intercessão, amém? A partir de amanhã todos os encontros da igreja, sejam grandes, sejam médios ou pequenos encontros, a temática é a oração. Os líderes estarão encontrando aí os colaboradores para orar amanhã à noite. O encontro caseiro na terça-feira ou em outro dia que seja, será no sentido da intercessão, da oração. Os demais encontros de discipulado, de companheirismo, terá essa tônica da oração, amém? Nós precisamos avançar na oração. Se não avançamos na oração, as coisas vão ficar travadas, vão ficar enganchadas. Nós precisamos desenganchá-las pela intercessão e pela oração, amém? Também há um convite ao jejum. Há um tempo de oração com o jejum. Então aqueles que têm seus alvos pessoais de jejum, aproveite essa semana para estar orando e jejuando, né? Teremos uma semana de construção. Nós vamos construir essa semana como congregação coisas que vão acontecer daqui para frente, em abril, em maio, em junho, em julho, no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Essas coisas serão construídas em oração essa semana, amém? Amém, igreja? Amém. Você se sente convidado pelo Espírito Santo a orar? Eu me sinto convidado por Deus a orar. Eu me sinto convidado pelo Senhor a gastar tempo de oração.
Que o Senhor nos leve por esse caminho, um caminho de excelência na comunhão com Deus. Bem, falar sobre a viagem. Samuel já deu os toques principais da viagem. Na minha experiência pessoal, eu estava programado e preparado para uma viagem no Haiti. Então a gente enfrenta aquela frustração inicial, né? De o objetivo mudou. É difícil isso. Já é a segunda vez que acontece isso comigo em viagens. A primeira foi lá na África, quando a gente ia batizar algumas pessoas lá, e Deus nos tirou lá do ambiente e nos levou para um apartamento em Maputo, eu e André, a ficarmos um tempo de internação dentro daquele apartamento, e as coisas rolando lá, os batismos, as coisas rolando e a gente lá dentro, eu e ele. E essa frustração é difícil de a gente digerir, e não entrar no Haiti de alguma maneira frustrou nossos planos. Mas a palavra diz que o homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Então eu não tenho dúvida que foi o Senhor que nos impediu de entrar ali, não necessariamente para poupar a nossa vida, pode até ter sido, mas não vejo bem assim, mas porque no interesse de Deus, naquele momento era mais necessário que a gente estivesse com os irmãos dos Estados Unidos. Uma igreja linda, passamos por várias cidades, fomos muito edificados com a vida daquela igreja. Em alguns locais nos fez reacender no coração muitos princípios de Deus, como criação de filhos, né? Tivemos experiência lá com algumas crianças, experiência maravilhosa, né? De ver uma criança ser cuidada e amada pelos seus pais, que nos lembrou na época dos nossos filhos pequenininhos. Foi maravilhoso, e fomos edificados pela comunhão daqueles irmãos, pelo serviço e pela generosidade. Marcaram um churrasco lá pra gente, numa cidade. No dia que nevou. No dia que nevou, na noite que nevou, marcaram um churrasco ao ar livre. Na hora do churrasco estava 0 grau, acho, 1 grau ou 0 grau. E eu sou muito calorento, eu sou muito. Mas nesse churrasco eu estava com 2 calças, estava com camisa, um casaco apropriado para a neve que eu ganhei de meu cunhado da Itália. Estava com uma touca e estava com luvas. E com cachecol. Parecia um pinguizinho de geladeira, né? As minhas fotos parecem um pinguizinho de geladeira. Aquele negocinho gordinho assim, a bolinha de lã, né? E morrendo de frio. Não aguentava ficar lá fora o tempo todo, né? Ficava 20 minutos no churrasco, aí corria para dentro de casa. Passava 5 minutos dentro de casa quentinho, aí voltava para o churrasco. E aqueles homens valentes fazendo aquele churrasco. E a gente sabia que o motivo daquele churrasco era para nos honrar. Era para criar esse ambiente de comunhão, né? Então fomos muito edificados pela vida daqueles irmãos. O desprendimento deles, o amor, o serviço. Foi maravilha. Bem, então eu queria compartilhar com vocês uma meditação que Deus colocou no meu coração há umas semanas atrás. E que o Senhor abra nosso coração para a gente aprender o que Ele quer nessa manhã. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor agora tome as nossas mentes, nosso coração. O Senhor é o professor. Há uma unção do Teu Espírito que nos ensina, e essa unção é verdadeira e não mente. É essa unção do Espírito Santo que grava no nosso coração a Tua palavra. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha como nosso professor aqui nessa manhã. Que Ele seja aquele que fala, e que Ele seja aquele que grava em nossos corações a Sua fala. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor libere as nossas mentes agora para ouvir a Tua voz. Que o Senhor libere nossos corações para ouvir a Tua voz. Que o Senhor afine nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Que toda dispersão saia desse lugar agora em nome de Jesus. Que qualquer tentativa do reino das trevas de tornar esse ambiente cansativo e disperso saia agora daqui em nome de Jesus. Que todo espírito de religiosidade saia aqui agora em nome de Jesus. Que qualquer espírito que queira trabalhar na mente dos meus irmãos, trazendo teologia barata em cima dessa palavra, seja destruído agora em nome de Jesus. Que fique a simplicidade do Teu Evangelho, as Tuas doces palavras, e que sejamos alimentados por Ti agora, Pai, com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu vou precisar de alguém lendo os textos para mim, por favor. Mas antes de começar a ler os textos, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Queria que vocês respondessem de forma uníssona, porque todos vocês sabem a resposta. Qual a ordem que Jesus nos deu? Vou dar mais uma chance. Todo mundo bonitinho de uma vez só. Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Ok, vamos repetir? Jesus nos mandou fazer discípulos. Mais convicção. Jesus nos mandou fazer discípulos. Ah, convicção não é gritar, tá? Convicção é falar firme, coração, tá? Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Jesus nos mandou fazer discípulos. Tá, agora qual a prova bíblica que vocês me dão para essa conversa aqui de vocês aí? Mateus 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem. Lindo, lindo. A ordem que Jesus deu à sua igreja. No último momento que Jesus estava com os apóstolos, ele deu essa ordem. Bem, esse ano nós estamos, por direção do Senhor, trabalhando o tema fazer discípulos. Então a primeira pregação do mês de fevereiro, a primeira reunião geral de fevereiro, acho que dia 3 de fevereiro, se eu não estou enganado, Toninho começou essa série de ministrações falando do seu testemunho pessoal sobre discipulado. E seguiu-se depois que Samuel trouxe uma palavra, logo em seguida para os líderes, os cooperadores, sobre fazer discípulos. E de lá para cá nós temos abordado esse tema, não só aqui publicamente, mas temos abordado esse tema no encontro caseiro, nos relacionamentos de juntas e ligamentos. E cremos que o Senhor quer que a gente mastigue esse tema de fazer discípulos em 2019. E a ordem está aí, a ordem que Jesus deu. Uma coisa interessante é que, meditando sobre isso entre nós, pastores, nós estamos hoje vendo o fazer discípulos de uma forma mais ampla. Então, o fazer discípulos começa aqui no testemunho pessoal. Então, quando você está vivendo o Evangelho, vivendo a vida de Jesus, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, você está fazendo discípulos, porque você está sendo luz para aquelas pessoas. Depois vem a proclamação. Além da sua vida, além do seu testemunho pessoal, vem a palavra semeada, a pregação do Evangelho. Também você está fazendo discípulos. Então você está pregando no seu ambiente de trabalho, na universidade, na praça, no ônibus. A tua vida respalda as tuas palavras. E a tua palavra é a palavra de Deus que está sendo semeada no coração daquela pessoa. Mas tem outro estágio, que é o estágio da colheita desse fruto, dessa semente que foi lançada, né? Os campos estão brancos para a ceifa. Às vezes você chega em alguém e essa pessoa já viu o testemunho pessoal de alguém e já ouviu a pregação do Evangelho de outra pessoa. Ela está faltando só o quê? Ser colhida. E às vezes Deus usa você para colher aquele fruto. Então, está fazendo discípulos quem está testemunhando com a sua vida pessoal. Está fazendo discípulos quem está testemunhando com a vida pessoal e pregando o Evangelho. Está fazendo discípulos quem está testemunhando com a vida pessoal, pregando o Evangelho e colhendo o fruto. E também está fazendo discípulos quem está ensinando a guardar todas as coisas que Jesus. Então é uma etapa grande. Você pode estar vivenciando todas as etapas simultaneamente, ou você pode estar vivenciando uma dessas etapas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Mas todos temos que estar comprometidos em fazer discípulos para obedecer a ordem que Jesus nos deu. Agora, o que você acha melhor? Receber uma ordem ou um convite? Tem gente que gosta mais de receber ordem. Mas um convite parece ser uma coisa mais, né? Mais light. Então, o que a gente estava observando é que essa ordem que Jesus deu, ela só surgiu depois de um treinamento de 3 anos e meio com os discípulos, tá?
Jesus passou 3 anos e meio com aqueles homens e só deu a ordem para eles fazerem discípulos depois desses 3 anos e meio de intenso relacionamento e formação. Eles não seriam capazes de receber essa ordem no primeiro ano. Ainda não tinha todos os elementos na vida deles. Eles não suportariam receber essa ordem de fazer discípulos no segundo ano. Eles ainda não estavam prontos. Eles até fizeram algumas incursões como teste, como avaliação, como supervisão, como missão limitada, quando Jesus os enviou de 2 em 2, quando enviou os 70, quando enviou, né? Então tiveram algumas provas práticas sobre fazer discípulos. Mas eles só receberam assim a missão completa, a missão ampla, de fazer discípulos não só de um lugar, mas fazer discípulos de todas as nações. E hoje nós temos muito a nosso favor para fazer discípulos de todas as nações. Nós temos a internet, nós temos o avião, nós temos carro, nós temos telefone. Esses homens só tinham canela e sebo nas canelas para rodar o mundo, mas eles receberam a missão de pregar a todas as nações. E eles só receberam essa ordem depois do curso, digamos assim, entendo, concluído. 3 anos e meio com o mestre. Então, imagine que agora eu quero tirar o olhar de vocês da ordem que aconteceu no final de 3 anos e meio e quero trazer o olhar de cada um de vocês para o início, porque no início foi um convite. No início não foi uma ordem. No início foi um convite. Vamos ver como foi esse convite? Quem vai ser meu leitor? Vamos lá. Abra sua Bíblia primeiro em Mateus 4, 19, que pode ser o nosso texto base para essa palavra. Mateus 4, 19. Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Muito bem. E outra tradução diz: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Esse foi o convite de Jesus, tá? Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Isso se repete em Marcos 1, 16, 17 e 18. Um texto mais completo, não só o versículo, mas a história. Marcos 1, 16, 17 e 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Jesus chega para eles e diz assim: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Qual a resposta que Pedro, chamado aí Simão ainda, né? Pedro e André dão a Jesus com esse convite? Eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Amém? Não é lindo isso? Vocês entendem a profundidade disso? Jesus chega e diz: sigam-me. E eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Bem, isso não ocorreu só com Pedro e André. Isso ocorreu com Tiago e João. Então vamos aí mesmo em Marcos, ler só o verso 19, que vai ser o convite a Tiago e a João. Verso 19 e 20. 19 e 20. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, Jesus, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. De novo Jesus faz o convite, e de novo agora outros discípulos, agora Tiago e João, têm a mesma atitude. Eles abandonam tudo e passam a seguir a Jesus. Será que aconteceu com você algum dia esse convite?
Agora vamos trabalhar com a nossa memória. Como foi o convite que você recebeu? Você lembra do dia que Jesus olhou para você e disse assim: siga-me? Você lembra de como foi isso? Você lembra de quais foram as redes que você teve que abandonar? O barco que você teve que abandonar? A praia que você teve que abandonar? Seu pai, sua mãe que você teve que abandonar para seguir esse mestre? Todos nós recebemos esse convite em algum momento da nossa história, da nossa caminhada. Mas tem mais. Levi, funcionário público. Vamos lá. Mateus 9:9. Tem um convite a Levi, a Mateus. Ele mesmo relatando. 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Tem mais. Filipe e Natanael, né? Vamos lá para a história de Filipe e Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 43 a 51. 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 43 até o 51. Essa história é belíssima. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém, irmãos? Dá para visualizar a história? Que coisa mais linda. Esse segue-me de Jesus. E quando Jesus te convidou e disse assim: segue-me, qual foi a tua resposta? Bem, eu acredito que a nossa resposta foi sim. Senão a gente não estaria aqui hoje, né? A grande questão é que assim, você lembra como foi esse sim? Você lembra a entrega, o esvaziamento. Você estava disposto a quê naquele momento que você ouviu o segue-me de Jesus e disse assim: sim? Você estava disposto a quê? A tudo. Não é verdade? Estava ou não estava? Se dissesse assim: ó, para ter Jesus você tem que dar 100 pulinhos, você ia dar 100 pulinhos lá para ter Jesus. Você estava disposto a tudo. Foi uma entrega sem reserva. Amém? Foi assim mesmo? Foi ou não foi? Foi. Sabe qual é o problema? O problema é que os dias vão passando. O tempo vai passando. E a gente deixa de enxergar no nosso coração aquela disponibilidade que a gente tinha para Deus. E aquele segue vai perdendo a força. Até a nossa própria cultura não ajuda, porque eu li um livro esses dias, inclusive esse livro me inspirou a escrever algumas coisas sobre essa palavra aqui, e lá no livro o autor conta uma história de uma menina muçulmana que morava numa aldeia muçulmana, e todo mundo era muçulmano naquela aldeia, era uma aldeia pequena e todo mundo era muçulmano. Então ser muçulmano para aquele povo ali não era uma questão religiosa, era uma questão religiosa, social, econômica, era tudo. Não existiu até aquele momento outro ambiente apresentado a eles
que não fosse o mundo muçulmano. Então ali o pessoal respirava o islamismo. E essa história é uma história verídica que eu estou contando, não é uma história criada, não é uma parábola, é uma história verídica. E o que aconteceu? Alguém foi lá evangelizar e começou a pregar o evangelho para uma jovenzinha chamada Ayan. E começou a compartilhar Jesus. Imagina você pregando para uma jovenzinha muçulmana, que o pai é muçulmano, a mãe, os irmãos, avô, tio. Você está pregando o evangelho para ela. Olha, Jesus. E você começa a perceber que o olhinho daquela menina começa a brilhar por Jesus. E começa a se encantar por Jesus, porque o evangelho é assim. O evangelho não encanta a gente. A gente aqui cantando para Jesus não é aquela coisa maravilhosa? Jesus, tu és doce. Jesus é assim. Jesus é cativante. E aí você começa a evangelizar aquela menina e começa a falar, e você vê que os olhos dela começam a admirar o que você está falando, e ela começa a ser conquistada pelo Espírito Santo. Mas você começa a perceber na fisionomia do rosto dela um certo pânico e pavor. Os olhos dela brilham com Jesus, mas o seu rosto transmite pavor. Por quê? Porque ela sabe que se ela se entregar a esse Jesus, ela certamente será morta, ou pelos seus pais, pela sua família, ou se a família não tiver essa força, pelas autoridades ali daquela aldeia, ela será morta. Não tem como um muçulmano assumir uma identidade cristã e permanecer sem ser tocado. Se ele não morrer, ele terá que desaparecer e abandonar tudo ali, para começar a sua história e sua vida como cristão em outro lugar. Imagina essa crise. Por um lado, a paixão por Jesus, por outro, a certeza que ia morrer. Eu pergunto, o convite que foi feito a Ayan é diferente do que foi feito a nós? Mas a nossa cultura não ajuda. O meio onde nós estamos não ajuda, porque nós temos essa liberdade. Então, quando a gente lê aquele texto assim, que diz assim: se alguém perder a sua vida, vai ganhar. Se alguém quiser ganhar a sua vida, vai. Gente, a gente não entende isso não. Porque a gente não perde a vida quando a gente se converte. A gente ganha muito. Mas a gente declara no batismo que estamos perdendo tudo. Mas a gente não perde nada. A gente continua com casa, com carro, com mulher, com filho. Mas se o evangelho chegasse a você na condição de Ayan, onde ela não morreu, mas ela foi retirada daquela aldeia e nunca mais ela voltou, e ela perdeu literalmente tudo que ela tinha, porque ela encontrou a Jesus. Esse segue-me ficou meio empoeirado durante os anos na nossa vida. Você sabe o que significa na prática esse segue-me de Jesus? Porque apesar de ser apenas uma expressão, segue-me, mas há muita coisa embutida dentro desse segue-me. Então dentro desse segue-me está embutido um convite para morrer. Todo segue-me de Jesus é um convite para a morte. Quando você ouviu o segue-me de Jesus, você ouviu um convite para morrer. Sabe por quê? Porque se você não morrer, não opera em você a vida de Cristo. Só opera a vida de Cristo em alguém que morreu. Não tem como eu dizer sim ao mestre sem eu dizer assim: estou pronto para morrer. Morrer para os meus sonhos, morrer para as minhas vontades, morrer porque eu quero. Eu não quero mais nada. Eu tenho certeza que você disse isso no dia que você foi se batizar: Senhor, estou morrendo. Mas eu tenho dúvida se você permanece morto. Eu tenho dúvida se em você, durante a sua trajetória como discípulo, no pingar em você da sua boca um elixir de rejuvenescimento e você nasceu de novo. Nasceu o seu eu, sua vontade, seus sonhos. E a pergunta é: como você está aqui hoje nessa reunião?
morto para os seus sonhos, morto para o seu eu, morto para o mundo, como você se declarou no dia do seu batismo, ou durante a trajetória você tomou vida de novo, vida própria e rédeas para a sua existência. A vida de Cristo só vai operar em você se você permanecer com o mesmo sentimento que você tinha no dia da sua conversão. Sabe o que foi que nós dissemos a Jesus no dia da nossa conversão? Vocês sabem. Vou dizer só a primeira que vocês continuam. Negar-se a si mesmo, perder a vida e renunciar a tudo. Isso não é conversa para boi dormir. Isso é realidade. Negar a si mesmo. Foi com esse sentimento que nós fomos para as águas. Foi para negar nós mesmos. Negar a nossa vontade. Por que a gente ainda tem tanta vontade? Porque a gente se incomoda quando não é feito do jeito que a gente quer. Por que a gente se incomoda tanto? Porque a reunião não é do jeito que eu quero. O encontro caseiro não foi do jeito que eu quis. O discipulado não aconteceu do jeito que eu queria. Tu ainda quer alguma coisa? Você não negou a si mesmo. Alguém que negou a si mesmo foi de encontro à sua própria vontade. Alguém que negou a si mesmo levantou-se contra si mesmo para aniquilar o seu eu e deixar que a vontade de Jesus se estabeleça no seu coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Esses dias tem me vindo uma pergunta na minha mente e no meu coração. A pergunta é assim: o que aconteceu conosco? A pergunta é assim: onde nós nos desviamos? Nós não nos desviamos para ir para o mundo, não. Ninguém aqui se desviou para ir para a balada. Ninguém aqui se desviou para ir fumar um cigarro de maconha, para beber uma garrafa de cachaça, nada disso. Mas nós podemos ter muitos entre nós desviados do propósito inicial da conversão. E o propósito inicial da conversão era o fim do seu reino. O seu reino acabou no dia do seu batismo. Você abriu mão do seu trono para Jesus e Nazaré. Por que você quer retomar esse lugar? Por que você tem retomado esse lugar? Deixe Deus governar. Deixe o Espírito Santo te guiar. O que aconteceu conosco? A minha impressão é que na porta nós nos esvaziamos totalmente. É engraçado, né? Porque você vai passar naquele raio-x lá. Eu já passei muito raio-x na minha vida, mas você vai passar no raio-x dos Estados Unidos com aquele guarda dos filmes, todo escuro assim, com um negócio brilhoso aqui, ó, careca, grandão assim, pertinho de você. Aí você fica com medo até do bicho fazer porque você está frito, né? Ele vai em cima de você. Então você começa a tirar tudo ali, mano. Cinto, sapato, moeda, e você fica nervoso. Não tem como não ficar nervoso. E por vezes a gente esquece alguma coisa e o bicho apita. Gente, não é brincadeira não. Olha, imigração nos Estados Unidos não é fácil não. Eu suava, minha mão suava, pingando, suor, de nervoso. E eu já tinha me catequizado. Olha, se eu chegar na imigração e eles mandarem eu voltar para o meu Brasil, eu volto feliz e contente. Ganhei 14 horas de voo, 4 refeições dentro do avião, vou voltar para minha casinha, ficar com minha mulher e meus filhinhos, e Samuel que se vê nos Estados Unidos. Eu já estava catequizado, dá a volta, eu vou curtir. Se mandar eu voltar, eu volto feliz da vida, curtindo. Oh, medo. Aí a gente chega lá numa máquina, meu amigo. Cara, aí você vai, primeiro que você fala com uma máquina, vai começar a perguntar a você um monte de coisa. Você veio para quê? Vai fazer o quê? O que veio? Você quer lá? Você quer já respondendo. Aí no final, olhe para cá. Aí você olha, tira o óculos. Você vira, aí bate uma foto. Sua. Aí sai sua foto. Sua foto pode sair com um X. Se sua foto sair com um X, calma. Você vai ter que conversar com o agente de imigração, que ele tem mais dezenas de perguntas para fazer a você. Se você sair sem X, beleza, você pega seu papelzinho, entrega um guardinha e entra nos Estados Unidos. A minha de Samuel saiu sem X, mas o nosso guia, eu sim, saiu com um X bem grande. Aí eu sim teve que ir com o agente de imigração, né?
Aí, como eu e o Samuel, a gente estava chegando ali, Samuel já falou inglesinho assim, normalmente, né? Eu não falo nada de inglês. Aí vamos todo mundo junto, os três juntos. Quando a gente chega no guichê dos três juntos, tá o guarda. Fala um monte de coisa lá. Tem que ser de um em um. Aí o menino me empurra, eu sou o primeiro. Vai daqui, vai. Aí eu chego perto dele e entrego minha fotinha sem X. Aí ele olha pra mim aí. Aí eu digo, eu só sei falar português. Aí ele olha pra mim assim, aí faz, passeio! Eu, passeio! Aí ele me dá o papel e eu vou embora. A senha é passeio. Muito divertido ali. Eita, coisa boa. Depois do Samuel já fala. E eu fico lá meia hora conversando com o cara. Não é fácil, né? Então, na porta do reino de Deus, também não foi fácil. A gente deixou tudo ali. Abrimos mão de família. Por isso que eu peço a você que deixe que o Espírito Santo lhe lembre as renúncias que você combinou com ele no dia da sua conversão. Ali a gente deixou tudo. Foi deixando, não interessava. Tudo perdeu valor. Só Jesus tinha valor naquela hora. Só Jesus. Aí me parece que durante o caminho nos foi oferecido assim na beira do caminho uma sacolinha de plástico. E a gente começou a pegar aquela sacolinha de plástico com coisas que a gente tinha largado na porta. E hoje nos vemos sobrecarregados com coisas que havíamos resolvido. Estava resolvido. Porque quando eu me esvazio totalmente, renuncio tudo, quando eu nego a mim mesmo, resolve. O negar-se a si mesmo é para resolver. Não há luta para alguém que negou a si mesmo. Alguém que negou a si mesmo é um rendido. E um rendido não tem reação. Mas parece que a gente foi pegando coisas. E o negar-se a si mesmo começou a diminuir. Só que o texto não fala só sobre negar-se a si mesmo. O texto fala sobre o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. E num dos evangelhos, fala de tomar a cruz todos os dias. Então nós tomamos uma cruz na porta do reino, mas essa cruz nos é oferecida todos os dias, porque nós não suportaríamos pegar a cruz de uma vez só na porta. Deus trabalha dentro das nossas limitações. Deus respeita tuas limitações. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus respeita tuas limitações. Deus jamais iria dar a você uma revelação que você não suportasse. Deus vai trabalhando pacientemente com o teu caráter. Deus vai trabalhando pacientemente com a tua vida. Deus vai trabalhando pacientemente com o teu coração. Então Ele deu uma cruz que você suportava na porta ali. Você pegou aquela cruz, tua cruz. Só que as situações vão acontecendo. Então quando eu me converti, eu era solteiro. Eu nunca imaginei que eu ia passar tantos problemas no casamento como eu passei na minha vida. São 23 anos de amor, mas também não vamos negar, né? Toda rosa tem seus espinhos. São 23 anos de problema para resolver. Mas eu não sabia disso lá na porta. A cruz que eu peguei lá na porta era uma cruz 100% com solteiro, que ela ia se transformando, porque todo dia eu estava pegando a cruz de novo. Então eu casei, eu noivei, já teve situações difíceis, onde eu tive que pegar outra cruz. Aquela cruz do início não dava certo. Aí eu fui, noivei, casei, já foi outra cruz. Nasceu os filhos, outra cruz. Vai vir os netos, é outra diferente. Porque diariamente eu tenho que tomar a cruz. Pelo menos os filhos de André, né? Luísa só lá tem uns 20 anos. Cara de menina ainda, meu bebê. Aí veja só, então temos que tomar a cruz diariamente. Você não pode querer viver hoje com a cruz que você tomou ontem. A cruz de ontem, ela era suficiente para manter você morto ontem. Mas hoje, você tem que tomar a cruz de hoje, amém? Assim como você tem que comer o maná de hoje, o alimento espiritual de hoje, amém? Se guardasse o maná para 2 dias, o que é que acontecia? Dava bicho. Então sua comunhão com Deus, na sua comunhão com Deus, você é alimentado pelo Espírito Santo para aquele dia, e você pede um instrumento
de negar a si mesmo, que é a sua cruz, para aquele dia. Você vai passar situações hoje, onde você vai ter que tomar a tua cruz. Tem que morrer. A morte de um discípulo é diária. Todo dia. Tomar a cruz todo dia. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz todo dia. Mas não para aí. Negar a si mesmo, tomar a cruz e agora? Perder a vida. Gente, são coisas sinônimas, porque é com muita profundidade. Nós precisamos nos catequizar dessas coisas. Perder a vida. O que é que tem na tua vida? O que forma a tua vida? O que compõe a tua vida? Podem ser coisas terríveis que compõem a tua vida. Você pode estar aqui entre nós em pecado. Você pode estar aqui entre nós e você acabou hoje de manhã ou da noite de ver pornografia na internet e nem sequer pediu perdão a Deus, ele nem andou na luz. Você pode estar aqui entre nós com raiva de alguém, com raiz de amargura. Mas na sua vida não só tem coisa desgraçada. Na sua vida também tem coisa boa. Você pode ter chegado aqui feliz porque você está com um casamento em alta, sua casa está legal, seu orçamento está em dia. Mas tudo isso você tem que abrir mão. Porque você tem que perder a vida. Você tem que perder tudo. E tudo é tudo. Não pode ficar com nada. Filho não é teu. Abre mão do teu Isaac. Filho não é propriedade tua, pai e mãe. Filho é de Deus. Você não pode criar o teu filho como você quer. Você não pode criar o teu filho em cima das tuas convicções. Você não pode criar o teu filho no teu plano, porque ele não é teu. Ele é de Deus. Você tem que perguntar a Deus como é que cria o filho dele, porque você vai dar contas a ele do filho que é dele. Perder a vida. Esse curso que você faz na universidade não é seu. O carro que você tem não é seu. O salário que você ganha no teu nome não é seu. Aquela escritura da tua casa é mentirosa. Ela não pertence a você. Ela é de Deus, porque você perdeu tudo. E se você não perdeu tudo, você não tem a Jesus. Você tem o que você tem. Se você não perdeu tudo ainda, você não tem a pérola de grande valor. Porque para ter a pérola de grande valor, você não só tem que vender a tua coleção de pérolas, você tem que vender a coleção de pérolas e tudo o que você tem. Amém? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida aí, pronto, fechou. No mesmo ambiente. Renunciar a tudo. Renuncie. Abra mão. Gente, num ambiente desse, a operação de Deus é maravilhosa. Então, se você tem que perdoar alguém, caramba, por que eu não vou perdoar? Eu já neguei a mim mesmo. Já tomei minha cruz. Já perdi a minha vida. Já renunciei a tudo. Perdoar? É fácil demais. Me humilhar? Alguém me humilhar? Cara, Deus está me ajudando a fazer o que eu estou dentro. Alguém se levantou para me humilhar? Poxa, ele está cooperando com a obra que eu estou querendo fazer comigo mesmo. Esse é o ambiente da família de Jesus. Porque Jesus foi exemplo nisso. Jesus é o nosso grande modelo. Aquele santo, perfeito, se fez homem, foi morto aqui, foi acusado dos nossos pecados, foi ao inferno, pagou a nossa dívida. Ele é modelo. Quem começou essa brincadeira foi Jesus, com ele mesmo. E o segue-me dele é para nos convidando para ser o que dele? Discípulos, alunos, imitadores. Amém, irmãos? Amém. Dá para entender que esse segue-me é um chamado para a morte? Amém? Amém. Quantos aqui entendem esse segue-me como um chamado para morrer? É assim que as Escrituras colocam. É assim que tem que operar dentro de você. Esse segue-me de Jesus é um convite para você morrer. Agora, na morte, vem o que? A vida. Amém? Então vamos continuar o versículo. O versículo base, Mateus 4,19. Mateus 4,19 diz assim: segue-me e eu vos farei
pescadores de homens. Aí vem uma revelação fantástica. Vem o cuidado de Deus conosco. Veja só, o convite que Jesus fez àqueles irmãos, que é o mesmo convite que ele fez a mim e a você, é um convite com uma garantia. E a garantia está no meio do versículo. Então vamos dividir esse versículo em 3 partes. A primeira parte, segue-me, é o que eu falei até agora. A segunda parte é a promessa de Jesus. Ele diz o quê? Eu vos farei. Gente, olha, o que Jesus quer é só rendição, porque o resto ele faz. Jesus executa em cada um de nós tudo. Ele nos faz querer e ele faz o realizar desse querer em nós. Não foi você que estava vagando pela rua com um mapa e disse assim: onde é que eu encontro Jesus? Estou querendo Jesus. Nada, você está vendo pecado, achando que era bom aquela vida desgraçada. Lá, não pô, não. Né? Igualzinho aquela porquinha, né? Que gosta daquela pocinha de lama. Cada um de nós estávamos na nossa lama. Era a lama onde a gente estava. Aí Deus nos viu. Aí Deus foi à nossa procura. Aí Jesus que veio ao nosso encontro. Aí o Espírito Santo que veio correndo para nos achar. Mandou alguém. Um homem, uma mulher, um patrão, um professor, um amigo, não sei. Mas Deus mobilizou pessoas em favor de você. Foi ou não foi, meus amigos? Foi com todos nós assim. Deus é que veio à nossa procura. Ele realizou em nós o que querer. Ele que despertou dentro de nós o querer a sua vida, o querer uma nova vida, o querer o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Foi Deus ou não foi, Jonathan? Que despertou em você o desejo do reino de Deus? Foi Deus. Foi Deus que mexeu aqui no coração de Jonathan, naquele dia do aniversário, na casa de Samuel. Então ele tinha uma coisa. Antes Deus já estava movendo. Botou pessoas na sua vida, alguém para pregar, alguém para te servir. Cadê o Amaral? Está aqui não, Amaral? Dário, está aí? Zé Dário. Zé Dário doido para ser o 01 da turma, né? Empolgado, bombeirão, apagar todas as chamas do mundo inteiro. Foi colocado no rancho do bombeiro, Por quê? Porque Deus viu o coração daquele Amaral. Deus foi atrás de Amaral. Porque achando Amaral, ia achar Carla, ia achar vida, ia achar Vana, ia achar um monte de gente naquele riachão. Foi o Espírito Santo de Deus que botou Dário lá naquele rancho. E usou Dário. Eu vos farei pescadores de homens. Olha, o convite de Jesus não foi assim não, Gonzaga. Segue-me e você vai ter que ser pescador de homens. Não foi assim. Não foi assim. Siga-me e você vai ter que ser santo. Siga-me e você vai ter que abandonar a cachaça, a mulher. Não foi assim. O convite de Jesus é assim: siga-me e deixa o resto comigo. Desde que eu sei fazer. Amém? Eu vos farei. A palavra para você, meu irmão, é assim: o único esforço seu é negar a si mesmo. É a rendição. Renda-se nas mãos desse Deus e Ele vai fazer você do jeito que Ele quer. A imagem e semelhança do Filho dele. Amém? Amém? É uma obra dele. A obra começa nele e termina nele. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Não há mérito em nós. Não há mérito na nossa santificação. Não há mérito na nossa salvação. É 0 para cada um de nós e 10 para Deus. Amém? Amém. A obra é dele e você. É ele que transforma você diariamente. Ele só quer que você acorde, pegue sua cruzinha e deixe com ele. Vamos ler o que tem em Gálatas 2:20, apesar de todos saberem de cor, mas vamos ler Gálatas 2:20 e a revelação que Paulo tem a esse respeito. Em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso não é uma realidade para o apóstolo Paulo. Isso é uma realidade para mim, para você, para Fabiano, para Luciano, para Ana. É uma realidade para cada um de nós. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E se ainda nos restou uma vida nessa carne, essa vida nessa carne, nós vamos viver ela olhando para quem? Para Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diga assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Repita mais uma vez. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. De novo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez. Já não sou eu quem Senhor, nos dá a revelação dessa expressão, Senhor. Nos dá a revelação como igreja, Senhor, de que o Senhor é que vive no meio dessa igreja, de que o Senhor é que vive dentro de nós, de que o Senhor é que vive na nossa casa, de que a tua vida em nós é a esperança da glória de Deus. É a tua vida em nós que é a esperança da glória de Deus, Senhor. Nos dá essa revelação e esse entendimento. Nós não queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Tem se repetido uma oração na minha mente e no meu coração esses dias, mas muito. Começa a orar, essa oração vem: Senhor, tira de dentro de mim o que não agrada a você. Tira da minha casa o que não agrada a você. Tira da vida de Ana o que não agrada a você. Tira da vida de André o que não agrada a você. Tira da vida de Luiz o que não agrada a você. Porque a vida que nós estamos vivendo não é mais a nossa, é a vida de Jesus. Amém? Essa vida de Jesus vai nos transformando. Essa vida de Jesus vai nos moldando. Nós temos aqui histórias fantásticas entre nós, mas histórias absurdas entre nós. Você escutar a história, por exemplo, de Marco César, é uma história que dá um livro, meu irmão. Eu estava lá em Recife, no retiro de Recife, com os irmãos lá em Recife no carnaval. Faz tanto tempo que a gente está junto que não deu tempo de contar os testemunhos de Recife, né? Menino, Recife foi uma bomba. Nunca vi um negócio daquele, não. Foi um retiro bombástico. Para vocês terem uma ideia, companheiro, me controla no horário aí. Me regula aí. Aí o que acontece? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu em Recife. O retiro foi foi domingo, segunda e terça. Domingo de carnaval, segunda e terça. Na terça-feira eu ia falar sobre os 4 solos. E eu fiquei divulgando essa pregação durante todo o retiro. Aconteceu a primeira reunião, o Espírito Santo se derramou, gente curada, cheio do Espírito Santo, aquela coisa toda. Eu dizia: gente, ó, eu não vim aqui pregar essa pregação. Eu preguei essa pregação só para cumprir o cronograma do retiro. A pregação que eu vim pregar aqui em Recife é de terça-feira. À noite, outra pregação, de novo. Dizia: ó, terça-feira. Quando foi na segunda-feira à noite, eu digo: gente, por favor, liguem para quem não fez inscrição do retiro, que está na cidade, que não veio por algum, vem amanhã de manhã, amanhã tem que estar todo mundo da igreja aqui, porque amanhã, aí sim, eu vou pregar o que Deus mandou pregar aqui em Recife. Aí, terça-feira, estava lotado, cheio de gente. Aí eu comecei a falar sobre os 4 solos lá. Meu amigo, ela pegou ali. Quando o negócio, eu vou contar detalhes que não dá, eu ia gastar a manhã toda falando só sobre essa reunião. Vou contar só os 2 desfechos finais, para que vocês entendam assim que é Deus que faz. Olha, é Deus que faz na sua vida. Sabe quem vai fazer você se libertar disso que eu não sei nem o que é? É Deus. É a vida de Jesus em você. Que vai fazer você calar a boca e falar menos. É Deus. Vai ajudar você a controlar a sua língua. Amém. A raiva que você tem, é Deus que vai mudar isso. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em você. Amém? O que acontece? Estou lá na reunião, acontece aquele negócio todo, a reunião, 2 horas da tarde, a reunião já. E tinha um buffet contratado, é igual nos Estados Unidos, tem um buffet contratado, tem um horário para o buffet, né? 12:30 eu estava aqui do meu lado aqui, ó, ali na escadaria. Um buffet com feijão, arroz, aquele cheiro entrando na reunião. Eu não estava nem aí para esse buffet, eu digo: hoje ele está feito comigo. 2 horas da tarde, a reunião rolando. Aí, uma mulherzinha chegou perto de mim.
Aí disse assim, meu filho, mais ou menos dos 60 e poucos anos de idade, não é jovem. Antigamente, para mim, uma pessoa de 60 anos já era idosa, mas hoje, eu com 48, 60 anos é uma criança ainda. Uma jovenzinha de 60 anos chegou perto de mim. Meu filho, é o seguinte, eu não vinha por esse retiro. Primeiro dia eu não vim. Segundo dia eu não vim. E hoje eu não vim também não. Sabe por que eu vim hoje? Por quê? Diz que eu tive uma visão. Ontem de tarde, lá na minha casa. Se foi. Eu vi você em pé. E essa igreja toda no chão. Toda ajoelhada. E Deus mandou eu vir aqui. Para dar um recado para você. Aí eu vim, que eu não vim para esse retiro. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu vi a visão que eu tive ontem de tarde lá em casa. Essa mulher nunca tinha me visto na vida. E aí ela deu um recado para mim, vou dizer o recado para vocês, foi para mim. Daí para frente, o meu retiro foi esse recado. Depois que ela deu esse recado, eu me descontrolei. Eu não tinha derramado uma lágrima no retiro, eu estava rouco, sem voz, cansado, doído. Meu amigo, depois que essa mulher deu esse recado, eu virei criança. Aí ela, me conta, eu digo, eu vou contar. Quando eu começava a contar, caía no choro. Depois eu te conto. Segunda coisa que aconteceu nesse retiro. Você vê que Deus é que faz. Eu dei a palavra sobre os 4 solos. Essa palavra sobre os 4 solos, eu não sei se eu já preguei ela aqui na igreja, mas Tober pregou. Eu peguei aquela pregação de Tober e eu digo, a todo canto que eu prego, gente, olha, essa pregação eu não inventei. Essa pregação eu vi em Tober. E essa pregação trouxe alguns grandes ajustes na minha vida. Há 2 grandes experiências que eu tive com Deus. A minha conversão e essa pregação. E as duas estão quase iguais. Essa segunda experiência que eu tive em 2017, com essa pregação, quase chegou perto da minha conversão. Só não chegou, não é igual que na minha conversão, então não tem como igualar. Mas são as 2 grandes experiências com Deus na minha vida. Foi o dia que eu me converti, fui cheio do Espírito Santo, experimentei o Espírito Santo. E a segunda foi a pregação de Tober dos 4 solos. Um dia eu conto meu testemunho para vocês aqui. Aí, o foco da pregação é dos espinhos, que os espinhos sufocam. Lembra? A parábola fala isso, que os espinhos sufocam. E os espinhos está dentro do que são os espinhos. Aí o Espírito Santo me levou a pedir para que todos os irmãos lessem todas as versões bíblicas de todos os evangelhos da explicação de Jesus do que é os espinhos. Gente, é uma loucura. Tem relatos lá que é assim, desejo de enricar. Espinho é desejo de enricar, é espinho. Desejo de ficar rico. Que está traduzido como fascinação das riquezas. Cuidados dessa vida, tem uma tradução que é vida normal. Gente, aquele negócio foi virando um caldo grosso do Espírito Santo sobre aquela igreja. Não vou nem contar como é que foi. Bem, final das contas, virou várias reuniões numa reunião só. Então tinha gente aqui sendo curado, outro batizado com o Espírito Santo a pular, outro sendo cheio, outro gritando, outro pulando, um núcleo no meio orando. Foi uma santa confusão. E eu aqui, já mais de fora, né? Deixando os pastores de lado, tomar conta, já estava muito. Aí chega um líder lá, Jorge Serafim e sua esposa. Vem aqui. Eu acho que isso tem que ser falado no microfone. Isso o quê? Aí a esposa dele começa a me contar. Como é o nome dela? Daisy. Daisy começa a me contar uma história. Diz, Beguinha, ela é bem assim, bem, né? Super lady. Beguinha, é o seguinte. Está sendo transmitida aí? Super lady. Ela disse que há 9 anos atrás comprou uma casa em Gravatar. E com 2 anos que eles tinham essa propriedade lá em Gravatar, ela plantou um pé de acerola. Ela queria acerola na propriedade dela. Bem, esse pé de acerola nasceu, cresceu e não deu acerola. Passou o 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano. 6 anos esse pé de acerola dava nenhuma acerola. Aí eu não sei se vocês já ouviram uma conversa que diz que o pé de mamão, se for macho não dá mamão, né? Tem que ser fêmea. Não tem essas conversas, eu não entendo disso. Só eu entendo melhor dessa parte aí. Aí ela pensou assim, esse pé de acerola é macho, não vai dar acerola nunca na vida. Aí chamou o caseiro, o rapaz que tomou conta das casas lá, e disse, olha, eu quero que você corte esse pé de acerola. E bota fora. Vai dar acerola mesmo. Passou. Isso foi no início de 2018. Bem, o
caseiro lá esqueceu, acho que ele esqueceu de cortar o pé da acerola. Ela esqueceu de cobrar. É uma casa que ela só vai de vez em quando, em feriado, essas coisas. Ela esqueceu do pé da acerola e o caseiro também. O pé da acerola não foi cortado, ficou lá no canto. Bem, o que aconteceu? Agora, no final de 2018, ela foi lá, final de ano, Natal, Ano Novo. Aí o cachorrinho dela, um cachorrinho pequenininho, aparece com um negócio vermelho na boca. E ela preocupada, aí pede, fulano, pega esse cachorro aí, pra tirar isso da boca. Aí o caseiro pegou o cachorro. Quando pegou, disse, não, é acerola. E essa acerola é doce, viu? Aí ela disse, acerola? Isso é a acerola do pé da senhora, o pé da acerola. Gente, quando ela olha, o pé da acerola tá cheio de acerola. Bem docinha. Ela toma um susto. Aí Deus fala com ela. Primeira coisa que Deus faz é falar com ela em dezembro, naquele momento. Deus fala com ela que ela era aquele pé da acerola. Que ele teve paciência com ela. Para que ela desse fruto. Que ela esteve a ponto de ser cortada, mas que ele cuidou dela para que ela desse fruto. Tudo bem. Quando chega no retiro, a pregação é falando sobre os espinhos. O que é que relação tem uma coisa a ver com outra? É que ela foi investigar por que aquele pé da acerola passou a dar acerola. E ela descobriu que ao lado do pé da acerola tem um arbusto muito grande da cerca viva do vizinho, que é condomínio de casa, tem a cerca viva, né? Não é cerca. Aí tem um arbusto de espinhos desse tamanho assim. Até disse o nome do arbusto, eu esqueci. E esse arbusto dava sombra sobre o pé da acerola. E um dia estava o pessoal brincando lá na casa dela, e uma bola, acho que é bola de vôlei, não sei, bateu no arbusto e furou. Acabou a brincadeira. E o vizinho ficou muito constrangido com aquilo. O que é que ele fez? Arrancou o arbusto. Quando ele arrancou o arbusto, o pé da acerola começou a levar sol da justiça. O sol da justiça. E aí, quando o sol da justiça começou a subir no pé da acerola, ele começou a dar. Gente, era a pregação que eu passei 4 horas para pregar. Essa mulher contou num testemunho desse tamanho. Eu digo, meus irmãos, tem um negócio aqui para falar aqui. Ela contou o testemunho para a igreja. Ela deu testemunho, fez a aplicação prática para a vida dela. E eu fiz a aplicação prática para aqueles irmãos. E arrancar aqueles espinhos. Então é Deus que faz esse serviço. Ele diz assim, segue-me. Mas ele diz assim, eu garanto a você que se você disser um sim a meu segue-me, eu vou cuidar de você. Eu vou arrancar seus espinhos. Eu vou fazer você crescer. Eu vou fazer você santo. Eu vou trazer liberdade a você. Eu vou trazer uma vida abundante a você. Amém? Então não se aflija, apenas se renda e deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? Aí vem a última parte. Antes da última parte, eu quero ler um texto para vocês, maravilhoso. Por favor, meu leitor, Ezequiel 36. Gente, é palavra de Deus para você. Olha, leia esse versículo, Deus falando com você. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Olha que lindo. Maravilhoso. Dar-vos-ei coração novo. Aleluia. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. É tão lindo Deus dizendo assim, eu vou dar a você um coração. Um coraçãozinho legal. Eu vou tirar de você o coração duro. Eu vou dar a você do meu espírito. Tudo é Ele. Eu vos farei. Ele garante, amém? Jesus garante a cada um de nós nos transformar em pescadores de homens, amém? Ele nos convidou e Ele está assinando, garantindo que vai nos transformar em pescadores de homens. E aí eu queria concluir a palavra falando um pouco sobre pescador de homens. Aqui está todo o centro da vontade de Deus para a igreja aqui na terra. Veja só, a igreja não está aqui na terra para essa comunhão aqui. O principal não é isso, isso aqui é acessório. A igreja não está na terra para se relacionar com Deus, porque não sabe se relacionar com Deus. A igreja está na terra porque a igreja é o agente de transformação de Deus na terra. É a luz do mundo.
não tem sentido a igreja estar na terra se não for a luz. Ou seja, não tem sentido a gente ser discípulo se não for para ser pescador de homens. Para que abandonar uma pescaria convencional se eu não vou virar nada? Para que abandonar as redes para ser um vagabundo, desocupado, frequentador? Só tem sentido eu abandonar os peixes, as redes, pai, mãe, família, para ser pescador de homem. Então, gente, pescador de homem é a nossa vocação. Pescador de homem está no DNA de Jesus Cristo aqui dentro de nós, amém? Pescador de homem é um negócio que a gente sabe fazer. A gente foi feito para isso, a gente foi salvo para isso, a gente foi cheio do Espírito Santo para isso. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o motivo principal. A razão de ser da igreja é ser pescador de homem. Cada um de nós ser pescador de homem, testemunhando, pregando, colhendo, ensinando a guardar. Amém? Então, não é uma coisa para alguns. Os ministérios específicos na igreja estão muito bem definidos em Efésios 4: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, nem todos serão esses ministérios específicos. Nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, nem todos serão cooperadores na liderança, mas todos serão pescadores de homens, amém? Amém. Oh, glória a Deus! É a natureza da igreja. A naturalidade de um casal é fazer coisinha e ter menino. A naturalidade de um filho de Deus é ser pescador de homem, amém? Amém. Não há forçação de barra para isso, não é para cumprir e você testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida, amém? Não é preciso curso, não é preciso apostila, é preciso o Espírito Santo de Deus dentro de você e você obedecer aquilo que Ele está te mandando. Todo dia e toda hora tem um homem ou uma mulher a ser pescado perto de você. Todo dia e toda hora tem um jovem, uma jovem, um adolescente perto de você que precisa ser pescado. E você é o profissional da pesca de homens, que Jesus te fez assim: joga essas redes e faz o que é natural a você, ser pescador de homens, amém? Segue-me e eu vos farei pescadores de homens, amém? A meditação é essa aí, que fica para a gente aqui. O quanto estamos distantes dessa palavra, o quanto essa palavra está longe da nossa realidade diária. Deus quer aproximar aqui. Deus quer levar você aquele dia da sua conversão. Deus quer fazer com que você redeposite aos pés dele aquilo que você pegou no caminho. Deus quer fazer que você creia no Espírito Santo que está em você para te transformar. Deus quer fazer você pescador de homens. Deus quer nos lavar aqui com sua palavra. E a gente não pode encerrar esse tempo aqui sem orar ao Senhor. Enquanto eu falo, o Espírito Santo toca no seu coração. Enquanto eu dizia algumas palavras aqui, Ele dizia muito mais a você. Ele dizia muito mais a você. Ele disse coisas a você que eu nem imagino. Ele disse coisas a você que ninguém vai dizer nesse microfone. Algumas coisas foram ditas aqui que Ele te disse também, para confirmar. Mas outras Ele disse diretamente a você que eu nem imagino. E eu quero orar por você aqui. Eu quero que a gente ore uns pelos outros. Eu quero que a gente gaste um tempo aqui de oração, porque é tempo de fazer discípulos. É tempo de cumprir a ordem. Foi feito um convite. 3 anos e meio de uma preparação e veio a ordem. Esse convite já te foi feito. Você tem sido preparado há quanto tempo? Chegou a hora de obedecer essa ordem, amém? Então o convite é para a gente fazer discípulos. E aqui a gente vai colocar diante do Senhor tudo o que tem nos impedido de fazer discípulos para a glória dele, amém? Então eu queria convidar você a vir aqui à frente. Alguém pudesse tirar essa mesa aqui, tem espaço. E a gente vai ter um tempinho aqui na presença do Senhor, sem pressa, orando uns pelos outros, clamando uns pelos outros, para que Ele corrija o que está errado em nós e nos ajuste, amém? Você que foi tocado pela palavra, pode vir.
Se você ficar em pé, é melhor para a gente orar por você, se não ajoelhar. Fique em pé, que a gente olha você mais olho no olho e ora por você. Se quiser tocar uma musiquinha, André, aí é bom. Eu pedi à igreja que não tem nada para vocês assistirem nesse momento, fiquem de pé e em pé comecem a orar aí. Se alguns de vocês quiserem vir orar pelos irmãos aqui da frente, pode vir. A imposição, a graça de Deus uns sobre os outros aqui. Pode ficar misturado aqui de todo jeito, não tem uma ordem não, viu? Isso, ocupem todo o espaço aí. Isso, pode ocupar todo esse espaço. Os que podem ficar em pé, fiquem em pé para a gente orar por vocês. Vamos ter um tempo de oração, os irmãos que estão aqui vão orar, daí os que estão aqui vão receber os irmãos. Pode vir para cá também, ocupar aqui esse espaço. Isso, vá orando a Jesus você aí, já vá clamando a Ele. Isso, pode vir para mim. Pode ficar em pé aqui também, viu? Essa área aqui pode ocupar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vá orando ao Senhor. Já